could have picked him and proudly in fourth. And Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Então, olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do Tricast. Hoje voltamos com o Samuel Barata, é mais um regresso. Já tínhamos tido o regresso do Vasco Vilaça e como eu disse ao Vasco, quando se regressa normalmente é por bons motivos e no teu caso regressas para termos aqui um podcast para falarmos um bocadinho daquilo que também não falámos tanto, se calhar no primeiro. Que foi na altura o primeiro podcast presencial e queria falar muito aqui, principalmente da experiência que tu tiveste a treinar no Quénia. Tiveste já bastantes temporadas no Quénia, a fazer semanas de treino que eu vejo e fico tipo, uau, que é isto, como é que é possível? E porque fizeste duas marcas à meia maratona muito boas, uma 1:40, tanto em Barcelona como em Berlim, que são 2,55 por quilómetro média e com 2 top 10 em provas de alto nível, por isso gostava também de entender como é que foram essas provas e já agora também, já que estamos a uma semana da estreia na Maratona de Hamburgo esta época, também como é que estás para essa prova. Portanto, obrigado Samuel por voltares aqui ao Tricast. Primeiro de tudo, olha, quero agradecer a ti e ao David Luís por me convidarem mais uma vez para estar presente aqui no podcast do Tricast. É sempre uma honra estar a partilhar atletismo noutras modalidades, porque Tricast é sobretudo triatlo, mas lá está vocês e a audiência que está aqui fazem todos atletismo, porque se não for a última prova não é triatlo, a última prova é que é... E antes de irmos para as perguntas, por acaso eu deixo-te que um grande feedback que tivemos do primeiro podcast, não sei se tiveste algum feedback das pessoas, mas houve muita gente da corrida, do atletismo, a vir ao nosso podcast assistir, muitos triatletas obviamente, mas muita malta só do atletismo que ficou a ver o Tricast por causa do teu episódio. Tanto que a malta pediu, traz mais o Barata, ou tragam mais atletas do atletismo, nós vamos procurar trazer, mas tivemos muito feedback na altura com o podcast, que já tem entre o YouTube e o Spotify, já passou as 1000 visualizações, o que é bastante. É muito bom, epá, e vocês estão de parabéns, pá, significa que o projeto está a ter sucesso, está a ser um êxito. Sim. Pá, é para continuar. Pá. Temos de trazer mais malta do atletismo também. Mas pronto, pegando no que eu tinha dito no início do que é que queríamos falar, eu tinha aqui, até vi, e queria começar por aí, que é pegando nas palavras que tu tiveste até, acho que foi para o Jornal Record, em que tu disseste que temos de fazer o que os melhores da Europa fazem para nos aproximarmos muito do nível deles e dos africanos também, sabendo que é difícil, mas aproximarmos deles e com isso estarmos ao nível dos melhores da Europa. E disseste também uma coisa que me ficou na cabeça e que realmente está-te a surtir esse efeito, que é temos de investir também do nosso bolso para mais tarde virmos a ter retorno, ou seja, é aquela velha máxima de investir agora para a longo prazo ou a médio prazo colher os resultados, os frutos. Foi um pouco esta a motivação que te levou a ir ao Quénia e agora tu estás em Font-Romeu e portanto é esta motivação de treinares com os melhores e estares no contexto em que eles estão a treinar que te fez... Basicamente a minha carreira desportiva, o meu lema tem sempre por aí, é sempre por aí. O meu primeiro treinador, o David Bizarro, sempre disse-me que se eu quisesse ser os melhores, tinha que estar onde os melhores estavam. Porque senão era só o melhor da minha rua, ou o melhor da minha aldeia. E tem que estar sempre, se eu quisesse ser bom, tem que estar onde os melhores estão. E foi por isso que me motivou-me, por exemplo, a minha ida para Lisboa, muito novo, tinha 18 anos, eu sou da Covilhã. E agora consequentemente o meu pensamento é esse, e tem de estar onde os melhores estão, e eles estão a treinar em sítios que são maioritariamente em altitude, ou no Quénia, ou em Font-Romeu, São Moritz, nos Estados Unidos,
Sim. Só que lá está, nós em Portugal temos uma limitação que é financeira, nós não somos um país com dinheiro, pá, e normalmente pá, tem que haver um grande investimento pessoal para que isto seja concretizado. Pronto, e nessa entrevista que eu fiz ao Jornal Record, no fundo era uma crítica, mas no fundo não era uma crítica aos atletas, mas é uma crítica à sociedade em geral que nós temos em Portugal, que nós temos uma mentalidade muito temos de ter as coisas asseguradas e não de uma de investimento. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Nós temos uma mentalidade de gastarmos muito dinheiro nas raspadinhas, no Euromilhões, no Totaloto. E Sim, porquê é que sim, nós não sim. investimos esse dinheiro em ações, em coisas que podem ser A longo investidas e prazo, claro. podemos ganhar a longo prazo? Porque jogando na raspadinha, no Euromilhões, é deitar dinheiro para o lixo. Sim, sim. Pronto, é uma mentalidade não de investimento. Ou seja, a gente pode investir 100 euros aqui, mas sabemos que podemos ganhar 1000 euros à frente. Se a gente trabalhar bem, se só tivermos os resultados. Pá, e essa mentalidade em Portugal é uma coisa que está enraizada de há muitos anos. Não é a nossa geração, já vem da geração dos nossos pais, dos nossos avós, que faz que a gente não invista tanto. Mas penso também acho que já está a mudar um bocado. Isto digo porquê? Porque nós também temos a mentalidade de olharmos para os países de cá fora, como a França, uma Alemanha, que são países mais ricos. A gente pensa que as federações e os clubes desse país apoiam inteiramente os atletas e às vezes não é verdade. Eu já conheço muitos atletas de países ricos, chamados países ricos, em que investem do seu bolso as idas para estágio. Sim. Só que depois lá está, se depois saem lá e têm resultados, conseguem ter retorno. E essa mentalidade que temos que começar aqui A criar. a criar em Portugal, que é difícil porque tem que se investir dinheiro, tem que se gastar algum dinheiro e às vezes não há retorno, não é 100% de certeza. E não, e não é só, eu acho que às vezes só não é se só a corre. parte, a parte financeira, provavelmente é o principal, mas às vezes é também o conforto, que é estar a treinar onde nós estamos habituados, não é? Tu ires para o Quénia sozinho, ou ires para Font-Romeu sozinho, ou mesmo que vais com alguém, epá, tens o trabalho de procurar o alojamento, ter a viagem, ter os stresses das viagens, treinar num sítio que tu não conheces, e às vezes eu acho que em Portugal a malta tem muitas vezes aquela coisa de estou aqui confortável e tal, isto em princípio chega para o que eu preciso e não sei o quê. A questão que eu tinha a seguir é esta, era se tu sentes, e tu disseste isso, que o facto de tu teres ido e teres trazido resultados e outros atletas começarem a ir, achas que começa a mudar a mentalidade e até mesmo perceber, falaste da federação, achas que a própria federação pode vir a pensar em ajudar-vos nesses estágios, se vir que realmente depois vocês vêm com outra capacidade, não é? Sim, eu acho que sim, eu acho que a nova geração a nova geração de atletas e também treinadores, a mentalidade está a mudar um bocado. E também acho que uma coisa boa é até as próprias redes sociais, por causa do Instagram e o Facebook. Nós sabemos onde os melhores estão a treinar. Antigamente era muito em segredo, o pessoal não sabia bem onde é que estava, era muito às escondidas. E agora com as redes sociais é muito mais fácil saber onde é que os atletas estão. E inclusive outra coisa que é muito mais fácil, por exemplo, quando a gente chega aqui a Font-Romeu ou ao Quénia e sabemos que estão aqueles atletas, nós mandamos uma mensagem: olha, estou aqui sozinho, Pois. posso me juntar com vocês? Pá, Uhum. epá, eu acho que maioritariamente o pessoal nunca vai dizer que não e o pessoal pode treinar junto, muito, muito fácil. Sim, eu acho que a nossa geração, e não só do atletismo, mas também do triatlo e da natação, sobretudo esportes de endurance, Sim. já está a mudar um bocado e lá está, temos que sair um bocado da nossa zona de conforto, porque às vezes sim da zona de conforto faz que depois quando chegamos às competições já não sentimos a zona de Sim. desconforto, porque às vezes estamos tão confortáveis a treinar em Portugal, no nosso clima, eh, com a nossa comida, e estarmos habituados a estas viagens, a treinar em sítios não fáceis. Por vezes, quando chegamos a competições com condições mais adversas, já estamos habituados a isso. Também é Sim, sim. importante.
Depois já lá está, e depois também tem a ver a questão motivacional. Eu saber eu estar na pista a treinar ao mesmo tempo com alguns melhores da Europa e estou ou mesmo a treinar com eles e vejo que treino igual a eles ou tão ou melhor, faço que a confiança aumente e quando a gente chega a uma prova depois internacional, a gente corre ao nível deles ou melhor. E às vezes estamos em Portugal, nós estamos fechados no nosso cantinho e não sabemos bem o que é que a gente Sim, vale. sim, E sim. depois quando a gente compete com eles, acaba por às Claro. vezes haver uma inibição e Sim, e às vezes estar a tu, treinar com esse pessoal claro, mais forte e no mesmo sítio ajuda bastante. e Há já vários não, fatores, e já não acho é. muito bom. Sim, e já não é, pá, mesmo no triatlo eu vejo malta que vai treinar com estrangeiros ou com atletas que tu pensas sempre que eles treinam acima de nós, e não, às vezes até ao contrário, nós é que treinamos acima deles. Eles até olham para os nossos treinos e dizem, pá, eu não faço esses treinos, e nós, ui, se calhar, ou estou a treinar rápido demais, ou sou eu que sou realmente bom e só não estou a conseguir em prova valer o que eu estou a valer em treino. E Isso acontece N vezes, sim. tenho a certeza absoluta. E, E, e quase e toda às a gente que acontece isto, ah, só o facto de ver isso já faz diferença na performance. É impressionante. É o que tu dizes, a confiança aumenta e a atitude do atleta já é totalmente diferente quando vai competir depois lá fora e depois quando compete também a nível nacional, né? Porque aí, pronto, se estás a bater com os melhores do mundo, também a nível nacional ainda vais estar mais confiante. Mas é exatamente. isso, eu acho que isso é super importante, mais até que às vezes a parte física do estágio é também a parte mental e de confiança, e cada vez se percebe mais que isso faz muita diferença. Ahm, mas gostava de avançar um bocado também para perceber. Eu tinha aqui uma pequena questão que era um estágio, por exemplo, no Quénia é muito dispendioso ou é mais a viagem? É mais a viagem. Lá o estilo de Sim, vida é muito acessível, diria. sim, sim. Assim, a viagem custa sempre à volta de mais 500 euros ida e de volta. Ok. Normalmente, pronto, o local do Quénia que eu vou é uma pequena aldeia que é Iten, fica a cerca de 40 quilómetros de Eldoret, e tem que se voar de Nairobi, que é a capital, até Eldoret. Normalmente esse voo é um voo curtinho, 40 minutos, e fica sempre à volta e de volta à volta de 150 euros. Depois, lá está, o voo internacional de Lisboa a Nairobi vai sempre ficar à ronda de 500, 600 euros. Pronto, lá Ok. está, em viagens fica sempre à volta de 500 a 700 euros. Depois, lá está, a estadia. A estadia lá, antigamente, estou a falar tipo há 4 anos, 5 anos atrás, havia lá 3 centros de estágios lá em Iten. Agora há lá muitos centros de estágios, há lá Ok. muitas casas e os preços arrondam todos à volta de 30, 40 euros a diária, Ok. com as refeições todas incluídas, almoço, pequeno almoço, lanche, jantar, Uhum. eh, e há lá vários centros de estágios com uns melhores, outros piores, mas no fundo são muito semelhantes entre eles. Ou seja, fica à volta de 700, 800 euros 3 semanas. Pronto, mais visto, mais alguma medicação que a gente tem que levar, porque é necessário levar vacinas, a vacina febre amarela, febre tifoide, também recomendam levar a medicação para a malária, apesar que não é obrigatória. Ou seja, tudo um bolo de um orçamento à vontade, cerca de 1800 euros, 1700 euros, consegue-se Ok. fazer a festa. Ok. Pá, E, é investimento, é dinheiro, sim. é dinheiro. Por exemplo, para ter uma ideia, eu não tenho a noção. O top 10 de Barcelona, por exemplo, paga essa viagem ou não? Em termos de prize money, não te Eh, paga. não, não paga, não Ok, paga, ok. não paga. Só que lá está, Mas mas depois a não é questão só o aqui, prize money, né? É a parte dos resultados e o que tu consegues de visibilidade, depois traz-te coisas por fora, de patrocínios, etc. Não? exatamente, aqui temos que pensar no longo prazo. Nessa prova não ganha muito dinheiro. Isto também porquê? Porque a prova não é uma prova olímpica, ou seja, a meia maratona não é uma modalidade olímpica, não existe nos Jogos Olímpicos. Normalmente o que há mais retorno, ou seja, direto, são provas olímpicas, ou seja, uma maratona, 10.000 metros, 5.000 metros, Ok, enquanto só tem um resultado, consegue-se ter mais retorno financeiro. Com licença.
Mas lá está, isto foi uma prova onde bati o meu recorde pessoal, ou seja, tive uma performance espetacular, mas depois logo a seguir investi outra vez dinheiro voltei para o Quénia, mas no intuito de uma preparação mais para a maratona. Agora, se conseguir fazer resultado à maratona, vou conseguir pagar e se calhar até receber mais do que investir Do que nestes investiste. estágios. Sim, Só que temos sempre que pensar nessa perspectiva de resultados, mas depois também temos que ter a perspectiva do longo prazo, como estava a dizer. E Por da exemplo, evolução que tu tens. se a gente faz um bom resultado por causa deste estágio, se calhar num ano a seguir conseguimos ter um contrato melhor num clube, melhor contrato também de patrocinadores, de marcas. Pronto, temos que pensar por aí também. sim. Não no imediato, mas a longo prazo. Uhum. E às vezes temos que pensar assim, e às vezes não, e é mesmo assim que a gente tem que pensar. Ainda voltando aqui um bocadinho ao Quénia, antes de ir à tua semana de treino, que a seguir gostava de entender como é que foi, como é que é o treino lá e como é que é uma semana de treino. Queria-te dizer falar da rotina e do dia a dia dos atletas de lá, porque eu sempre tive uma concepção que eles lá têm um estilo de vida mesmo muito simples, ou seja, não têm não estão com as redes sociais, não estão com preocupações de televisão, internet, é tudo muito simples, é treinar, descansar e eu gostava de perceber de quem esteve lá, qual é que foi a tua ideia dos atletas canianos lá, das rotinas e do dia a dia deles, o que é que eles fazem, o que é que eles fazem no fundo diferente de nós. Sim, eu acho que esse preconceito das redes sociais não é bem assim. Tipo, toda a gente, eles têm lá a net, como há aqui na Europa, Ok, toda a gente tem um smartphone, toda a gente tem Facebook, toda a gente tem Insta. Pá, ok. isso acho que isso não é bem real. Se calhar uma geração anterior à nossa, sim, acredito. Pá, mas uma coisa que eles têm que aqui não há na Europa é disciplina no treino, e uma coisa que me impressionou, mas que já lá fui já fui quatro vezes ao Quénia, e só agora nestas 2 últimas vezes é que comecei a entrar nessa rotina, que é eles treinam sempre às 6 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã, o primeiro treino, e o segundo treino é sempre à volta das 4 da tarde, 3 da tarde. E a mim metia-me um bocado de confusão, porque aqui nós na Europa não conseguimos fazer isso. Quer dizer, vocês, o pessoal do triatlo, até conseguem, porque vocês Natação, costumamos sobem na nadar, natação, sim. nadem muito cedo, e é impressionante. Mas pessoalmente, o pessoal da corrida, estar a combinar um treino às 9 horas já é um castigo, porque já é muito cedo. 9h30, 10 horas. Pá, e lá o pessoal treina às 6h40 da manhã, está tudo a correr na rua. Eu ia um bocadinho mais tarde, às 7h30, só o treino específico é que ia mais cedo, é que à volta das 6 da manhã. E aquilo, e para tu estás a correr às 6 da manhã fresco, tu tens de deitar cedo. O problema é esse, é a disciplina de deitar cedo. E lá toda a gente deita cedo, é impressionante. Pá, lá eu às 9h30 estava na cama a dormir. E depois lá agora são 2 horas de diferença, porque é a hora de verão, mas no inverno, ali em janeiro era 3 horas de 3 diferença. horas. Eu estava a ligar para a minha namorada às 6h30 da tarde a dizer que ia para a cama. E ela tipo, então, mas eu vim lá do trabalho, eu já vou dormir, porque amanhã tenho que levantar às 6 da manhã, que eu tenho treino às 7h30. Pronto, estás a ver? E isto porque é que comecei a ter essa disciplina? Porque juntei-me lá alguns grupos de treino em que eles treinavam a essa hora. E qual é que é a justificação? Existe, acho que, duas justificações. Uma é por causa do calor, está muito calor, pronto, e também o primeiro treino é o treino mais forte do dia, e está muito calor, e vai-se numa hora mais fresca. E depois também tem a ver com o vento. Àquela hora, às 6 da manhã, há menos vento, porque às vezes há muito vento e torna-se difícil treinar com o vento. Se a gente correr mais ali ao meio da manhã, às vezes há muito vento e é mais difícil. Só que aquilo é um hábito. Pronto, e depois entras na rotina e Sim, acho que e o pessoal é não, muito disciplinado. e não, eu quando tu estavas a falar nisso até estava a pensar noutra justificação, que é o facto de meteres o treino muito cedo também te dá um maior tempo de recuperação para o treino da tarde, porque se tu fores Sim. das duas uma, ou tu fazes o treino da tarde muito tarde também,
Ou então, mas se acabas o mas treino eles da treinam manhã ao cedo. meio-dia e vais correr às 4, também só descansas 4 horas, né? Sim, 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 sim. Sim, Consegues e eles, acumular ali o horas pessoal de descanso. costuma sempre correr o segundo treino à volta das 4 horas, sim. 4, 5 horas. Porque depois, o pessoal às 7 da tarde está a jantar. Jantam às 6h30, 7 da tarde o pessoal janta. Ah, 8h30, 9 horas já está tudo a dormir. é isso. Pá, e acho que aquilo também, pronto, aquilo tem a ver um bocado também com a cultura, que o pessoal ainda vive muito sol a sol, ou seja, é quando nasce o sol e quando o sol se põe. Uhum. Apesar que já há luz nas casas, mas acho que também tem a ver um bocado com a cultura já Deles. está enraizada Sim. lá em África, de muitos anos assim. E ao nível de alimentação, recuperação, eles também têm a nutrição que nós temos habituados ou é tudo mais produtos naturais? Eu via, por exemplo, os vídeos do Kipchoge, ele a beber chá a seguir ao treino, ou a recuperação, o ginásio deles era muito, parecia que estavam a fazer quase uma aula de zumba. Disso aí, qual é que é a tua visão do que é que eles fazem? Alimentação, Assim, nutrição, assim, recuperação. lá no centro de estágios onde eu estive, temos os ginásios normais e se a gente está habituado a treinar como aqui na Europa, podemos fazer o treino igualzinho. Uhum. Só que lá no Quénia há uma coisa que é muito, que muita gente não fala, é que a madureza correr lá, aquilo é um sobe e desce brutal. Pá, lá para fazer médias boas, epá, é impossível. Tens de andar muito. Ou estás-te a matar ou estás super. Tu lá andas a correr, tu andas a correr lá a ritmos abaixo de 4 ao quilómetro, tu estás a voar. Fácil, se estiveres a correr fácil abaixo, porque aquilo é muito duro, é Muito muito duro. sobe. Isso o que é que acontece? Aquela Ganhas malta, força. exatamente, tem força natural, ou seja, tem uma força brutal nas pernas, naturalmente, do facto de estarem ali a treinar naquele sobe e Não desce sobe e desce. anos a fio. E o que é que acontece? Eles não fazem muito ginásio, fazem um ginásio básico com elásticos, uns abdominais, há pouco mais, fazem aqueles exercícios que estavas a dizer, parecia da Zumba, Zumba. porque eles a correr, no fundo, a correr lá naquele sobe e desce, estão sempre a fazer rampas, a fazer ginásio, é um ginásio natural. Uhum. Pá, em relação à comida, isso depende do centro onde tu ficas. Há centros de estágio que a comida é mais semelhante à da Europa e lá há outros que é mesmo comida queniana. Pá, e a comida lá lá não se come muita carne, há pouca carne. Eles só comem carne ou é de frango ou é de vaca, de porco eles não comem. E a comida é muito à base de arroz e muita feijão, muita lentilha, É grão, quase ou seja, muita alimentação base de legumes. vegetariana. Sim, sim, sim. Ok. Muitos legumes, hum, e pronto, e a comida é muito à base disso. Ok. É assim, É simples, sim. há lá dois pratos típicos que é o japati, que é uma espécie de pão indiano que eles comem muito. Há lá outro prato que é o gali, que é milho, é farinha de milho cozida com sal. Eu Uhum. pessoalmente não gosto muito, mas aquilo tem muitos carboidratos, é muito bom Pois, para. era o que tudo o que tu estás a dizer é tudo com muitos hidratos, o que é Sim, bom sim, sim. para a Sim, energia sim. que eles precisam e para a recuperação. Sim. Pá, e Então, bebe-se muito chá, bebe-se pois. Mas muito então chá preto. não vês naqueles atletas canianos aqueles shakes de proteína ou recoveries, eles não usam isso. Ok. Nada, É nada, tudo nada. natural. Ok. Tudo Ok. natural. Sim, basicamente. Nem, massagens, parte de recuperação, massagens, etc. Massagem, digo-te já, olha, vou-te ser sincero, eu tenho mais facilidade de levar lá a massagem do que em Do que Portugal. aqui. Ok. Então Em Portugal eu se tenho calhar, alguma dificuldade. se calhar é a maior fonte de recuperação que eles têm. Banhos de gelo, etc. fazem? Sim, eles fazem banho de Ok. gelo e fazem muita massagem. Muita Há lá massagem. muitos massagistas. E depois uma coisa boa é que são ex-atletas, ou seja, eles sabem bem o que é. Onde é que sim, sim. O que é pá, eu vou lá a uma massagem, o massagista sabe bem o que é que eu necessito, é uma massagem top. Ok. E outra coisa, é barato, uma massagem baratíssima. Eu levo uma massagem por 3€. Pois, Eu pois. chegava a levar massagem 3 vezes por semana. Claro. E às vezes em Portugal tenho alguma dificuldade. Sim, sim. Já por ser cara e às vezes também não há vaga. Os melhores massagistas são sempre ocupados. E às Uhum. vezes cuido-me e já tenho dificuldade, mas é verdade.
Sim, sim. Mas, Não, mas é interessante perceber um bocado como é que é, pá, porque é assim, uma pessoa, como tu disseste, os telemóveis, pá, é a visão que eu tenho de quem, sei lá, está aqui e nunca foi sim, sim. lá. Agora é giro é Não, mas, perceber de quem foi lá, como é que é. não, mas há uns anos atrás era muito assim, mas agora já está mais envolvido. E sobretudo atletas, os melhores atletas de lá, muitos deles ganham muito dinheiro. Muitos deles já têm carro, muitos deles têm uma boa casa, têm televisão, têm internet, ou seja, vivem Sim, bem. sim, sim. Eh, o que eu noto lá é muito, ou seja, ou és rico ou és pobre. Ali a classe média não tá bem desenvolvida. Há muita malta que ainda passa mal, vive mesmo em barracas, ou vives em grandes mações, ou és super rico. Ou seja, Sim, há não há ali uma um. discrepância social muito grande, claro, claro, claro. Pá, o grande problema do Quénia, que, pá, que lá está, é se a gente adoece lá ou temos uma lesão muito grave, é apanhar o primeiro avião e vai-te embora. Se tens uma doença Problema. grave, ou um problema qualquer de saúde, pá, porque lá, Os pá, hospitais são um caos. são muito maus, exatamente, os serviços de saúde são muito maus. Pá, mas a gente não pode pensar nisso, né? A gente, se pensar nisso, não saía de casa. Sim, Eh, tipo, temos de tentar ir para lá, tipo, saudáveis, tipo, também não fazemos coisas de risco, por exemplo, não dar lá, sei lá, há pessoal que gosta de ir para penhascos, a passear, e saltar pedras, pá, a probabilidade de te aleijares é grande, ou assim, tipo, claro. tens, Sim, também, sim, também tens de ter temos de pensar responsabilidade e. na Sim, sim, segurança, sim, sim, sim. andares lá, sei lá, pronto, percebe o que eu estou a dizer, pá, Sim, tem que ter. claro, estás num sítio em que já sabes que à mínima coisa tens de voltar, porque Sim, sim. não há aquela condição cá. E é muito bom para treinar, mas depois se tens um azar é sempre Sim. chato. Mas é o que tu dizes, se a pessoa pensar assim não faz nada, né? Há sempre um risco em todos os locais que tu vais, mas é o que tu dizes, é lesionei-me ou Sim. aleijei-me, venho-me embora, pronto, e curas-te cá. Agora, gostava de entrar na parte que por acaso eu estou mais interessado e que se calhar quem nos está a ouvir também está bastante interessado, fora todos os pormenores que já passámos para também criar o contexto. Basicamente criámos o contexto, percebemos mais ou menos como é o contexto lá no Quênia, em Eton, e gostava que me falasse um bocadinho de como é que foi uma semana de treino. Tu chegaste a treinar acima de 200 km, para mim é uma semana para os triatletas é uma semana boa de bicicleta, para ti é uma boa semana de corrida. Portanto, gostava que me explicasse um bocadinho como é que é uma semana normal lá, porque 200 km pressupõe pá, muitos quilómetros por dia, quase uma Sim. maratona por dia, é absurdo. Não necessariamente, não é Não necessário. chega, mas perto. Se fizermos 30 quilómetros por dia de média, dá 210 quilómetros. Ok. Por isso não é. É por aí que estavas a fazer Sim. então. A questão aqui é que, pronto, eu estava a fazer mais 200 quilómetros porque, lá está, estou a treinar para a maratona. Um atleta que treine para 10 mil ou 5 mil, ou um atleta de distâncias mais curtas não faz tanta distância. Apesar que quando se treina em altitude, tem que se ter muito cuidado, fazemos muitos quilómetros, mas não pode ser, a intensidade não pode ser tão alta, porque depois a gente não consegue recuperar dos treinos fortes. Uhum. Pronto. Eu basicamente a minha semana eu fazia 3 treinos fortes, à terça, à quinta e ao sábado. Isto é a minha base. Depois, à segunda, à quarta, à sexta e ao domingo, eu só fazia corrida contínua. E corrida Ok. contínua fácil. Só que lá está, com muita quilometragem. Eu, para fazer uma média de 30 km por dia, normalmente eu fazia sempre de manhã 18, 17 km. Agora vou falar nos treinos de corrida fácil. Uhum. À segunda, quarta e sexta. Fazia sempre à volta de 17 a 18 km. E as minhas médias rondavam sempre os 4,20, 4,15, 4,10. Estou a falar isto lá no Quénia. Não Uhum. corria muito mais rápido do que isso. E à Ok. E tarde era sempre ao mesmo fazia ritmo, não sempre fazia. 11 km. Sim, sim, sempre ao mesmo ritmo. Corrida fácil. Ok. Quando a gente imaginamos, começas a 5, 4,40, 4,30, depois no fim se calhar acabava um bocadinho mais rápido. Ok. Em média total 4,15, 4,20. Não andava muito mais rápido, só que fazia
Eu para fazer 18 km, uma média de 4,20, se tu fizeres as contas, é 1h20. 1h20, 1h20 e tal. É muito treino. À tarde fazia sempre também médias de 4,30, fazia sempre 11 km, 12, 10, também depende de como é que eu estava cansado. Isto na corrida contínua fácil. Pronto, à terça eu fazia intervalado de séries longas na pista. O que é que são as séries longas? Vou dar um exemplo. Eu cheguei a fazer 7 vezes 2.000 metros numa semana, noutra semana cheguei a fazer 10 vezes 1.600 metros. Os ritmos é entre 3,5 a 3 minutos, com um descanso de 1,5 minuto. Ou seja, o volume era cerca de 15 km, mais ou menos. Sim. Ou seja, sempre volumes grandes, séries longas. Isto na Sim. pista. Isto à terça-feira. À quinta-feira E à fazia. terça ainda corrias à tarde? Corrias. E fazia sempre 10 km à tarde. Ok. Sempre O treino da tarde era sempre 10, 11 km. Sim, sempre regenerativo. O objetivo do treino da tarde é sempre regenerativo. Ok, ok. Só que aqui, se pensarmos que se eu fizer 5 km de aquecimento, mais as séries, ou Dá-te seja, quase 30 km. só de manhã faço logo 20 km. Pois. Ou mais. Não, só de manhã faço. Espera, estou a fazer 5 km de Fazes aquecimento, mais? mais 15 km de séries. E depois ainda fazia mais 2 ou 3 km de regeneração. À tarde fazia mais 10, só aí tinha mais 30 km, 32, 33 km. Sim. Pronto. Isto é o treino de terça. O treino da quinta fazia na estrada e fiz lá dois treinos diferentes. Fiz é o chamado tempo run. Só que eu faço o tempo run intervalado, ou seja, eu não fazia seguido. Normalmente o tempo run é 10 km a correr seguidos, a um ritmo forte, ou Sim, sim. 10 ou Zona 5. 3, por aí. Sim, eu corri intervalado. Houve uma sessão que fiz 13 vezes 6 km, a ritmo 3,10, 3,12, com 1 km a 3,30. Descanso, ou seja, eu não descansava, não era descanso parado, era 3,30, descanso sim. a 3,30. Noutra semana cheguei a fazer 4 vezes 5 km, ritmo 3,10, com 1 km a 3,30. Só para teres noção, nesse dia fiz 23 km, Sim. só em séries, fora o aquecimento e o Só as arrefecimento. séries, pois. Não são séries, é o tempo. Mas a 3,10 no sobe e desce? Ou Não, aí fazem plano? sim, desculpa, aí não me expliquei. Aí eu ia para um sítio plano, sim. Pois. Existe perto lá de Ditan, estradões mais planas, Ah. dá para correr rápido. E estamos a falar de corridas tudo em grupo, aqueles grupos grandes que nós víamos. Sim. Só que lá está, aqui como eu aqui não encontrei ninguém que treinasse comigo, este treino fiz sozinho. Ok. Só fiz em grupo grande o chamado long run, que é o que eu vou fazer, que é o que eu vou dizer agora, que era ao sábado. Ao sábado fazia o long run, que era o Corrida treino longa? longo, corrida longa, e numa semana fiz 36 km, deu média de 3,30, e na semana a seguir andei muito mais rápido, fiz 38 km, deu média de 3,17. E andei bastante. Mas no plano, pelo menos. Sim. Pô. Pá, é assim, não é 100% plano, há um sobe e desce, mas em comparação ao que os que treinam Mas lá. começam tipo a 4 e acabam a 3 e tal, não é? Não, começamos logo, saímos logo a 3,30, 3,20. Sai-se Sem logo assim. aquecimento? Faço um pequeno aquecimento de 1 km, 2 km, uma coisa muito leve. E Ok. depois sai-se logo. Sim. Só que é um treino específico, é treino longo rápido. Não... Pronto, e depois ao domingo fazia outro treino, era uma corrida contínua fácil, fazia média 4,20, também 4,15, só que fazia 25 km. Acabava por ser um treino longo, só que mais fácil, porque o treino longo, porque como estou a treinar para a maratona, ou seja, como fazia tantos quilómetros no dia anterior, no sábado, que fazia mais de 30 km, Quase ou a seja, estar a distância da fazer, prova? Sim. como estou a fazer, como vou fazer 25 km, parecia que não era um treino, estás Tão a perceber, não grande. é Sim, tão sim. grande.
mas estava cansado e estou a trabalhar aerobicamente, estou sempre a trabalhar ali o coração. À tarde, tanto sábado e tanto domingo, eu nunca treinava, descansava. Só fazia bidiários de segunda a sexta. Ok. E pronto, cheguei a fazer 2 semanas muito boas lá no Quénia, a 220 km. A primeira semana, eu estive lá 3 semanas nesta vez. A primeira semana só fiz 180 km. Isto porquê? Porque eu fui a uma terça-feira, nesse dia não treinei, por causa da viagem. Uhum. E depois também só fiz um treino forte até ao sábado, que foi um fartlek misturado com tempo, Fiz um treino longo, deu-me 30 km, só que em fartlek. Só para teres noção, eu repeti depois este treino há pouco tempo, fiz 1 hora a 3:30, dá cerca de 17 km, e depois fiz 5 km a 3:10, seguido, sem descanso. Sim. E depois 1 km a 3:30 outra vez, e depois 5 vezes 1 km com 1 km a 3:30, 1 km rápido a 3:5. Também dá imensos quilómetros, pois. Dá 30 km do total, ou seja, é um treino longo com um fartlek. Isso foi o meu primeiro treino lá, e depois, pronto, depois o resto das outras semanas fiz isto. Depois, na semana da competição, à terça-feira, fiz só 6 vezes 1000 com 1 minuto e meio para 2:55, 2:50. Fiz só corrida contínua fácil, fui à meia maratona de Berlim e fiz uma 1:40. Ou seja, esta preparação é uma preparação muito virada para a maratona. Para a maratona. É muita base, muito volume Sim. e pouca intensidade. Eu lembro-me que quando até foi antes de ir para Barcelona, que eu por acaso estava a correr no Jamor e falámos um bocadinho assim rápido e tu disseste-me, eu nem sabia que tu tinhas ido para o Quénia na altura. Eu disse, então estás bem para a maratona, não sei o quê, e tu disseste, estou-me a sentir bem, mas eu estou muito resistente, mas acho que me falta velocidade. Sim, sim. Acho que foi isso que tu me disseste. Sim, E mesmo sim, assim sim. eu disse, vai dar para baixo de uma 2 e deu, mas nem sabia que tinhas ido, mas é um bocado isso então. Tu tinhas uma grande base, né? Portanto, no fundo tu estavas a treinar para a maratona, mas ainda assim esse treino viu a surtir efeito na meia. Pronto. Sim, sim. Sim, a meia no fundo serve aqui também como seja um Preparação. treino, é preparação. E foi um teste, um bom indicador, significa que eu no treino não andei ritmos de 2:55 a 3 minutos e cheguei à meia e consegui andar esse ritmo. Sim, Significa que se andar um bocadinho mais lento, posso aguentar mais quilómetros. Ou seja, é um bom indicativo. Pronto, e a minha lógica de treino está muito por aí. Não deixei de fazer séries curtas, foquei mais no treino longo, muito treino intervalado, longo, muito tempo run, muito treino longo forte, mas também com dias para recuperar. E também, pronto, e também lá está, gostei muito na altitude, que ajuda muito na capacidade Então aeróbica. tu no fundo não estás a estimular se calhar tanto o teu VO2 máximo. Trabalhas mais zona 4, zona 3 Sim. e aquela zona 5 é raro fazeres. Okay. Sim, completamente. Nesta fase, sim. Sim. Okay. Assim, no fundo, o treino da maratona, tu para estares em forma, eu já estimulei o VO2 máximo. Sim, Por sim, exemplo, sim. em dezembro, janeiro, Claro, eu claro. treinei o VO2 máximo. Ou seja, e depois comecei esta Cada preparação. vez tornas-te mais específico para a prova, começas a fazer tarefas mais longas, já deixas de se calhar, porque é o que tu dizes, tu não precisas de correr se calhar 400 metros em 50 segundos, tu precisas de correr a 2:50, portanto 3:02. 3 minutos, média, sim, sim. 3:02 já lá vamos mais à frente, mas é os 3:02, eu estive a ver há bocadinho. Só se caso acabar a prova, o sprint é que vou buscar o VO2 máximo. Claro. No fundo, no fim, já vais a VO2 máximo. Sim, no fundo é cada vez mais perto da prova, cada vez mais próximo do que é que vais andar em ritmos de prova e depois é aquela coisa que é, tudo o que tu estás a dizer e as pessoas não se podem esquecer, é feito em altitude, ou seja, com quantos metros de altitude em Eton? 2000 por aí? 2.300. 2.300, que já não é sequer uma altitude, a altitude de Font-Romeu é um bocadinho mais agradável. Entre 1.700 e 1.800. Exatamente, e
e a partir de 2000 de altitude já se nota muito mais, e 2300 a Pá, é correr a preciso. 3 é porque quando desceres, em princípio, se tudo correr bem, vai parecer muito mais fácil. Sim. Assim, é preciso dormir, descansar bem, dormir à tarde 2 horas ou quase, depois de um treino forte. É preciso recuperar. Sim, sim, sim. E não é fácil. E não E é é por isso qualquer. E atenção, não é. E isto era outra pergunta que eu tinha aqui, que é: não é qualquer pessoa que vai e faz uma semana de 200 km. Eu, se fizesse uma semana de 200 km, eu não sei se completava essa semana. Provavelmente no meio fazia uma lesão. E já tenho uma base de corrida, mas pá, quem está a ouvir isto e coisa deve pensar: "Então, mas como é que faz 200 km?" Mas tu já fizeste, se calhar, muitas semanas de 100, depois de 120, 140, 150. isto Tu agora se constrói. fizer, exatamente, isso vai só aos poucos. Para ti agora se calhar fazer semanas de 100 km é uma brincadeira. Vá, Não é entre descanso. aspas. É descanso. Quando para mim 100 km é tipo o máximo, ou já Sim, estou sim. completamente destruído. A Portanto, questão aqui é essa, são muitos que anos. é um ponto importante. Eu estou aqui a falar que fiz 36 km, 38 km, tantas semanas como também o treino longo e construí. Ou seja, fiz muitas semanas aqui em Portugal a construir o treino longo, a construir as semanas de vários quilómetros. Eu, assim, e também é ao longo da minha carreira toda desportiva, Sim, sim, não a é só base desta traz, época. claro, claro. Eu quando era mais novo, eu fazia 130 km a treinar para 10 mil. Agora para 10 mil já faço 160, 170. Ou Pois. seja, ou seja, totalmente traje, vou, vou, pronto, lá está. Mas tenho aqui a falar dois fatores muito importantes também, que é, no Quénia há uma coisa muito boa, que é, maioritariamente os caminhos são terra batida. Ou seja, Ok. a gente sente menos os impactos. Menos o E acho impacto. que ajuda muito na recuperação. A gente corre menos no Alcatrão, eu tenho lá menos Sim, sim, dorzinhas. sim. Eu aqui em Lisboa, corro muitas vezes ali no Marginal, maioritariamente, pá, por causa dos impactos do Alcatrão, estou sempre cheio de dorzinhas. Tenho que estar sempre na massagem, tenho que estar sempre. E lá é muito mais fácil fazer quilómetros. Só que lá tens que fazer lento. A parte da quilometragem, os easy runs tem que ser mesmo easy, senão não dá para recuperar. Senão não dá. Só que é impossível. Tu tens que esquecer o tempo. Faz os quilómetros, mas em vez de fazeres 1 hora e 10, Sim, faz corres por 1 hora e 20, uma sensação, hora e não corres por sensação e por ritmo cardíaco, não corres por pace, não, meia. não tem Senão, sentido. porque senão não dá para recuperar. Senão é impossível. Porque chegas ao treino específico à terça ou quinta ou sábado, estás morto. E depois, se aquilo começas a ficar morto, é uma bola de neve, não consegues sair Sim, dali, depois tens sais de de lá parar. pior, isso depois E é isso é muito importante. overtraining, claro, claro. Havia dois fatores muito importantes, que eu treinava muito lento nos easy runs Uhum. e também eram os caminhos de terra. Maioritariamente a gente corre em terra batida, isso é muito bom para recuperar, ou seja, também é muito bom porque faz que eu consiga correr, tenho mais disponibilidade para fazer mais quilometragem. Uhum. Mas sobretudo correr o easy run muito lento à tarde é muito importante para recuperar. Epá, e não interessa às vezes fazermos 10 km, 11 km em 40 minutos, 45 minutos, até podemos fazer quase em 1 hora. Interessa é fazer a quilometragem, o coração está a bater na mesma, a capacidade aeróbica está a ser trabalhada e chegas no dia a seguir, que esteja um treino forte, mais recuperado. Mais recuperado, sim. E, É e isso que eu sabes estou que sempre a dizer. Eu rolo cá muito devagar e sim, eu às vezes vejo malta que corre muito menos que eu, pá, que rola muito mais rápido. E eu digo muito. sempre, pá, parece que é sempre o mesmo E sabes discurso, que mas eu eu acho sinto que é uma coisa que faz muita diferença, né? e sabes que uma coisa, lá está, voltamos à mesma conversa de há bocado, que é o facto de estar a ver os melhores a correr lento, obriga-te a correr lento porque vês como é que eles fazem, ou seja, eles estão a Claro. correr lento, se calhar eu estou-me a matar e amanhã eles chegam ao Sim, treino sim. forte Se e este dão-me gajo, cadeia. se este gajo que corre a maratona para 2 horas e 6 está a correr a 6 o quilómetro ou assim, porque é que eu hei de armar em parvo a correr a Exato. 3,50, né? Não- Mas às É, vezes é isso, precisas de ver para acreditar, né? sim, sim. Que eu digo às vezes a malta: olha, tu corres a 4 km aos 10 e eu rolo mais lento que tu. E eles: isso não é verdade, é impossível, como é que é possível? Nem vais a fazer nada e não sei o quê. É um bocado aquela mentalidade antiga que não sai, que tens de estar sempre a sentir que estás-te a cansar. Tu vais para o treino
e tens de acabar o treino um bocadinho cansado. Mas não, esses treinos é para acabar mesmo fácil, para te preparar para o dia a seguir. Pá, e é como tu dizes, É que tens de cansar. tu fazes o trabalho na mesma, tu não estás ali a correr à toa, o coração está a trabalhar epá, e acima de tudo tu consegues assimilar o treino, porque se tu vais para essa corrida a querer forçar, no dia a seguir estás mais cansado e não vais conseguir render, epá, e depois não assimilas os treinos e entras no overtraining, epá, e depois Exatamente. corres o risco de te lesionar, epá, e corres o risco de sair de lá pior do que o que chegaste. E é dinheiro que se investe sem retorno. E depois Claro. ainda há essa questão, porque tem que se pensar nessa questão também importante, financeira. Quando é para ir lá é para fazer bem feito, não é para, Exatamente. para, para andar ali Pá, a e pronto. E outra questão também tem que se pensar, a malta muitas vezes vai para a altitude, mas também já tem que se pensar onde se vai competir, ou seja, já com um programa já definido, tudo bem definido, os treinos que vai fazer, o objetivo, para que depois se consiga também ter esse retorno. Uhum. Também isso é importante. E às vezes também lá está escolher a altura certa própria para se ir para estágio para tentar sacar o maior rendimento possível para obter aquele melhor resultado. Uma coisa que eu acho que no outro podcast, eu não sei se te perguntei ou não, tu estás a ser treinado por quem agora? Ainda estou a treinar por mim próprio. És tu que desenhas o teu plano de treino. Ok. Porque eu quando te ouvia falar do treino que fizeste no Quénia, senti que tu estavas a fazer ou seja, o treino que estavas a fazer lá era diferente do treino que estavas a fazer cá. Tu aproveitavas que Sim. tinhas os outros atletas a fazer X treinos e fazias. Sim, E perguntar como é que tu gerias com o teu treinador. Mas ok, sim. E sentes que porque há muita gente que tem dificuldade em treinar-se a si própria, porque Sim. caem no erro de ou treinarem demais, ou treinarem rápido demais, ou fazerem o trabalho que gostam mais de fazer. Um bocado isso. Às vezes tu fazes o que gostas e não o que tu precisas. E tu sentes que ao treinar-te a ti próprio consegues. Está a dar resultado. Isso aí Sim, sim. ninguém pode dizer que não. Por isso. Mas eu vou agora só aqui fazer só voltar aqui atrás. A metodologia de maratona que eu estou agora a utilizar é uma metodologia que é usada sobretudo nos atletas britânicos e os atletas quenianos. Cá em Portugal ninguém treina assim. Ou se treinam, estão a usar também o mesmo método. Não é um método português, ou seja, não é um método Sim, que sim. usava-se na altura do Muniz Pereira, e é um método que é diferente do método que eu estava a usar quando treino para 10 mil metros e 5 mil e até mesmo à meia maratona. É um método um bocado diferente. Ou seja, é um método com mais volume, com Volume menos e menos intensidade, intensidade. com mais quilómetros. Mas assim, o que acontece? Quando lá chego ao Quénia, opa, e se eu tenho um treino, tenho este treino para fazer, epá, chego lá, estão lá atletas alemães, pá, britânicos, pá, naquele dia eles vão fazer um treino completamente diferente, pá, mas o objetivo do treino é muito, muito parecido. Muito Pá, eu parecido. sou capaz de alterar o treino, e faço o treino com eles. Eu vou dar aqui um exemplo muito, muito simples. Eu em janeiro, quando lá estive no Quénia, eu à quinta-feira eu ia fazer um tempo run que era 3 vezes 3 km com um minuto de descanso. E havia um grupo grande que iam fazer 12 km ritmo 3-10 seguidos, sem pausa. Pá, um grupo grande. Epá, eu juntei-me ao grupo e fui com eles e fiz o treino. Opá, o objetivo do treino era muito semelhante ao Sim, que eu sim. queria fazer. Sim. Pá, e fiz este treino, não houve problema. Ou seja, porque vale mais treinares em grupo e fazeres um bom treino do que treinar sozinho e fazeres um mau treino. Tipo. E às vezes a gente tem que estar um bocado aberto, ou aberto e mudar um bocado o treino. Pá, E o facto de seres tu o teu próprio treinador também facilita, né? Porque não é aquela também é coisa verdade, isso de. também é verdade. Imagina, tu tens um plano e tu tens de contactar depois com o teu treinador a dizer: olha, vai haver. E às vezes não dá, não atende, ou percebes? Sim, E depois sim, tu fazes o treino e o treinador por algum motivo não queria assim. Agora sim, assim sim. não, tens essa possibilidade.
Sim. Mas por acaso não sabia que já estás há bastante tempo então a treinar-te a ti próprio. Sim, E desde 2000. tu desenhas o plano semana a semana ou planeias cá de trás e como é que é? Normalmente é sempre em função do que vem, do objetivo à frente. Se, por exemplo, se estou a treinar para daqui a um mês tenho uma prova de 10.000. Normalmente eu desenho o treino nas semanas para chegar na melhor forma possível a essa prova. Uhum. Normalmente é sempre por ciclo de treino. Uh, e isso é o método do Muniz Pereira. Eu utilizo o treino que eu fazia com o professor Pedro Rocha, e é o método de treino que eu utilizo e continuo a utilizar. Faço já algumas coisas que a gente até já falou sobre os thresholds, o tempo run, Sim. que essa malta antigamente não fazia, eu agora já faço, muito mais controlado. Mas normalmente é isso, tem de treinar sempre por ciclos de treino e para chegar a um objetivo, para chegar àquele objetivo da melhor forma possível. Mas sim, mas tento cumprir o treino à risca e não tento fugir ao treino que menos gosto ou mais gosto. Há treinos que eu menos gosto, mas tenho que os fazer, porque sei que se os fazer, se fizer esse treino, vou chegar À à dia da competição prova, da não. melhor forma Sim, possível. sim. O que posso ter alguma dificuldade, lá está, é chamada ambição, por vezes, tens de saber parar. Às vezes tens que saber quando estás em forma, epá, tenho que competir, epá, ainda vou àquela prova, ou saber, não, está quieto, faz agora uma pausa, volta daqui a um mês outra vez. Pá, e às vezes isso é que é preciso saber, tipo, ter um feedback de fora e às vezes alguém dizer, epá, Sim. é melhor parar. Tu a ti próprio é sempre, normalmente tens mais dificuldade em fazê-lo, sim. E Quando às tens vezes um treinador, o treinador às vezes dá-te o travão que tu precisas, não é? sim. O problema é, às vezes a ambição. Pode ser ambicioso, demasiado ambicioso e queres demasiadas coisas e por vezes tens de ter mais calma. Sim. Por vezes há semanas de treino que já tens de ser mais calmo, não tentar puxar demasiado. Mas pronto, mas também já tenho alguma experiência e já cometi alguns erros nos últimos anos, e sei que agora sei o que é de fazer agora. Uhum. Uh, mas a ambição é tramada. A gente, quando está bem, quer sempre mais e às vezes não é bom. Sim. Bem, gostava e já que tu estás aí também em altitude, estás mesmo a acabar, eu diria que depois deves descer e deves fazer o taper para a prova, porque tu Sim. vais fazer a maratona de Hamburgo. E eu por acaso não sabia qual era a maratona, disseste-me agora, mas eu fui ver a marca de qualificação olímpica porque na altura do primeiro podcast nós falámos que tu querias ir aos Jogos, mas sabias que nos 10.000 seria quase impossível. É os 27,0 que eu fui ver. Na maratona, 2,08,10 dá 3,02 de média. Olhando ao que foi as tuas marcas de meia maratona, obviamente que isto não se pode fazer uma tradução de é o dobro, claro que não. Mas o tempo que tu fizeste à meia, ainda para mais porque tu disseste que não foi específico, ou seja, tu não trabalhaste especificamente para a meia, se calhar se trabalhasses especificamente para a meia, podia sair ainda um pouco melhor. Eu olhando para a marca, dá-me confiança, e a ti de certeza que dá, que é possível fazer esta marca da maratona. O que eu queria saber é se tu também sentes isso, que achas que está ao teu alcance, e se é mesmo o objetivo ir lá para fazer a marca de jogos, 2,8,10. Assim, no fundo, eu acho que vai ser a minha estreia à maratona, Com uma preparação. com uma preparação muito bem feita. Eu já tive duas experiências à maratona, uma não correu muito bem, finalizei, fiz 2 horas 24, foi a minha estreia, e a segunda acabei por desistir. Tive alguns problemas na preparação, tive uma lesão, era para fazer uma maratona numa data, depois tive que adiar mais 3 semanas. Com licença. E o que é que sucede? A expectativa está alta porque estou em forma e acho que é possível realizar uma grande marca. Só que temos de ter sempre com os pés no chão
pousados no chão, porque a maratona é uma maratona. A gente pode estar aos 35 km a correr para a marca de qualificação para os jogos e passar 2 km estou na valeta a agregar-me todo. Se estás a perceber. Claro, claro. Ou, ou desmaiado. Epá, ou seja, tem que sempre correr, sempre com de início, até mais ou menos ali aos 35 km, 37, sempre com Com alguma. muita cabeça. Sempre com alguma reserva, ou seja, sempre a correr e pensar que ainda tem qualquer coisa para dar no fim. Ou seja, não passar à meia maratona já com a corda no pescoço, não passar aos 30 km com a corda no pescoço. E é preferível, se calhar, fazer uma marca à volta de 2:10, 2:09. Se eu fizesse isso, acho que era espetacular. Isto também porque a marca para os jogos é essa, só que é uma marca direta. Mas também Ok, existe mínimo A. sim, existe também a opção por ir por ranking. Ou seja, a cota são 80 atletas, 3 por país. E, ou seja, se eu fizer uma marca à volta de Sim, 2:09, depois é. Exatamente. é possível ir aos jogos. Por isso, e na outra coisa, que ainda tenho mais uma ou duas oportunidades, porque os jogos é Claro. só para um ano. Por isso, ainda posso fazer uma maratona em dezembro, em outono, dezembro, ou outra em abril para o ano que vem. Claro, não é um Isso, deadline. Não é um deadline. Tipo, faço exatamente. agora ou não faço? Não, ainda falta. Sim. Exato, por isso as maratonas são poucas oportunidades, ou seja, tem que as agarrá-las quando as há, mas também tem que ter cabeça. É preferível, se calhar, correr, saber que estou a correr fácil, eh, ou seja, eu para correr uma 8:10 eu tenho que passar uma 3:30, uma 4:0. Pá, e se calhar é preferível correr se calhar uma 4:40, uma 4:30, pá, ir confortável, ritmos fáceis, pá, e acabar forte na parte final, e confortável e fazer resultado, do que se calhar arriscar e depois na parte final caput. Yeah. E vou cair para 2:12 ou até posso não acabar a prova. Por isso vamos com calma, pá, as coisas estão a correr bem, estou-me a sentir bem, já estou a Em retirar taper. já estou no tapering, falta menos de uma semana, falta um pouco menos mais de uma semana, falta 9 dias. Pá, e a chegar lá e correr o mais fácil possível e se tudo correr bem, chegar ali aos 35, 37 e E acabar fora. arrancar. Sim. A prova só começa aos 35. São 7 km, parecendo que não é muito tempo. 7 km é muito tempo. É que a gente pode ter o resultado É na onde mão. se faz a maior diferença, né? Porque Sim. aí é onde quem quebra, quebra forte e quem está bem pode ganhar. Porque é assim, nos primeiros quilómetros, tu ires a 3:04 ou ires a 3:02, é 2 quase igual. segundos. Mas se É no quase final passares para 4 km, aí perdes mais 1 minuto diferença. por quilómetro. É É uma ridículo. diferença brutal. Sim, é verdade. Mas se calhar, não cair na tentação de ir ali a 3 ao quilómetro, 2,59 e ir mais resguardado cá atrás, tranquilo. Como é que é o percurso em Hamburgo? É plano? Sim, é Sim. plano, é Tem plano, pacers? tem pacers, vai estar preparado para vai haver um pacer pós da frente para correr a menos 2:06 e depois vai haver ali pacers para 2:08, 2:09 Ok, e onde, ok. onde eu vou estar. Ok, boa. Eu vou estar no segundo, terceiro grupo. Ok, Eh, então há Pacers para várias marcas. Ok, sim. No sim. fundo é para os africanos e para os europeus. Pois. E, Eh, e se calhar um dos Pacers é mais ou menos para apontar para a marca de qualificação. Imagina as sim, duas sim, oito. sim, Sim. sim. É. Mas eu prefiro se calhar ir um bocado mais resguardado E e se for acabar fora. preciso na parte final, sim. Sim, Epá, pronto, é isso que tu dizes. Eu realmente como tu disseste, ainda teres mais oportunidades, se calhar também porque a tua melhor marca é 2:24, tu sabes que, pá, condições normais vais pulverizar esse tempo, mas se calhar esta prova ainda é uma primeira maratona para palpar terreno. Vês, epá, estou a valer isto, mas exatamente. acho que é bom ires com uma cautelazinha. E se por acaso, sei lá, estás a correr, e isto pode acontecer, estás a achar que vais correr para 3:04, 3:05,
pá, mas estás a 3,02, epá, e estás-te a sentir super. Achas que és menino para arriscar ou vais ter esse Não, travão? vou Vais estar sempre, contra a banda. vais estar Não, contra travão. porque epá, a minha experiência diz que lá à frente vai lá estar o homem do martelo e mais tarde ou mais cedo aquilo pode não acontecer, mas é preferível acabar A dizer que com ainda podia ter arriscado mais e isso depois arriscas na próxima. Sim. E sabes que todos os meus recordes pessoais, eh, todos os meus recordes pessoais que eu acabei sempre com a sensação que podia correr melhor. Ok. Pá, aos 10 mil, aos 10 mil na estrada, 10 km na pista, 5 mil, foram sempre provas que fiz recorde pessoal e disse, epá, acho que podia ter dado melhor. Não, porque, ou seja, se calhar eu estava Foi tão o bem que naquele certo. dia foi o certo. Porque quando corre mal, pá, corre tudo mal, vais-te Sim, roto, vais. exatamente. É muito raro ver aquela prova em que tu dizes, epá, acabei mesmo e já não tinha. Não, quer dizer, porque há uma linha tão pequena entre tu estourares e tu estares bem, né? É Sim. verdade. Pá, e às vezes, se calhar, não dava mesmo bem, mas há sempre aquela sensação, porque quando tu bates recorde pessoal, quando as coisas correm mesmo bem, dá sempre a sensação, epá, se calhar podia ter corrido um bocadinho melhor. Mas não, é o que é. Pá, epá, eu Claro, tenho e que vai tentar. sempre vai sempre. Tu tens uma marca de uma 1,40. Tu vais passar à meia com uma 4,40, tu vais passar fácil, não é? Tu estás a Sim, fazer 3 minutos acima e sim, 3 minutos acima para ti que corres muito rápido é muita diferença. Portanto, sim. tu vais sempre passar fácil. Portanto, a maratona Mas, tem, mas tem é a isso. maratona, mas a Tu tens maratona de ir é sempre maratona. fácil até aos 35, que é o que tu dizes. Sim. Pois aí é que já, Só, pronto, já podes, só, se calhar, arriscar. só exato. Aí sim, se eu estiver-me a sentir bem, pá, posso acelerar ou tentar atacar, qualquer coisa. Sim. Pá, mas até aí. É que, Pé é no que travão. em que à meia maratona está super, aos 30 km estás na valeta todo lixado sentado, a vomitar-se todo, estás todo. Pá, acontece. É que isso, é que tu se fiz uma maratona qualquer, pá, a probabilidade, há muitos atletas que exageram, ou seja, correm muito sem estar, sem. Acontece até muitos canianos, muitos deles arriscam. Eles correm para ganhar, eles correm com o grupo da Yeah, frente e ou quando sempre partir, partiu. Exatamente. epá, e depois quando o motor parte, epá, é pé, não tens hipótese. Sim, sim, sim. Não consegues recuperar. Não existe fazer um quilómetro mais lento e já recupera. Não. Quando já não tens nada, Ok. já é muito tempo. É que 7 km, 5 km é, é muito tempo. Sim, né? São, Na são parte 15 final da minutos, maratona é pá, uma pode acontecer eternidade. muita coisa. Pronto, para acabarmos aqui da maneira, já não digo habitual, porque ultimamente já às vezes não fazemos as perguntas rápidas, desta vez eu decidi fazer, selecionei aqui 5 perguntinhas, um bocado a ver com o que nós falámos da experiência no Kenny e também da maratona. A primeira pergunta é: o treino no Quénia é descrito numa só palavra, ou seja, se tivesses de descrever uma palavra, o treinar no Quénia, como é que seria? Beleza. Dureza? Ok. Qual o melhor atleta com quem treinaste no Quénia? Ei, Não foi o Kipchoge. não, opa, Nunca o apanhaste? apanhei sim senhor, A fiz sério? séries, fiz séries ao mesmo tempo com ele. A sério? Sim. Fixe. Uh, no, quando fiz 10 vezes 1600 metros, estávamos na mesma pista a treinar com o grupo da NN Team. Ok. Assim, eu não treinei com ele, estávamos a fazer treinos diferentes, mas Ok, no mesmo momento, sim. estávamos a correr no mesmo momento na mesma pista. Não treinei com ele, não treinei com Ok, ele. ok. E pá, queria tirar uma foto com ele, já não deu porque quando ele acabou o treino, ele foi-se embora, eu ainda estava a acabar o meu, e já não o vi ir embora. Ok. Epá, a treinar mesmo, no mesmo grupo de treino. Epá, eu treinei com muitos bons atletas. Epá, eu treinei com um ex-recordista da maratona, que é o Denis Kimeto. Ok. Acho Sim, que sim, sim, sim. fez duas, três ou duas, dois à maratona. Foi o recordista da maratona em dos. Pá, foi antes do. Eu não sei se foi antes do Kipchoge ou. Acho que foi antes Antes do do Kipchoge. antes do Kipchoge não era o Bekele? Não, nunca Não, foi. não, não, era o Denis Kimeto. Ok, pronto. Eu fiz um treino com ele. Quando eu fiz 38 km, ele estava lá no grupo. Também cheguei a treinar com alguns europeus muito bons.
Treinei com o vice-campeão da Europa de corta-mato, o Emily Carries, um britânico. Epá, muitos mais atletas, agora me estou a recordar. Ok. Mas talvez o melhor atleta que eu treinei foi O esse Kimmich. Dennis Kimmich. Uhum. Se tivesses de treinar o resto do ano, ou seja, até ao final do ano, num só local, ou seja, tinhas que escolher um sítio para treinar, onde é que treinavas? Na minha terra, isso é fácil. Ok. Qual é que é a terra? Tu tinhas dito no É, outro podcast. é Boça, que é uma aldeia ao pé da Ah, Covilhã. sim, sim, sim. E tens lá a terra batida, não? Pá, sim, também muito sobe e desce. Terra batida, muito Então, sobe e desce. era o Quénia, é o Quénia português. Sim, sim. Bem, esta aqui, por acaso, eu quando fiz achava uma coisa e depois de ouvir-te a falar da maratona, se calhar até temos outra resposta, mas preferias vencer a maratona de Hamburgo com uma marca de 2:8:11, ou Uhum. seja, 1 segundo acima do coisa, ou fazer 2:8:09 e ficar em quarto? A ficar em quarto e fazer marca A direta para o marca? jogo. Ok, Sim. ok. Porque eu fiquei naquela de, em princípio ele vai dizer a marca, depois de te ouvir, até pensei, se calhar ele até prefere ganhar e depois mais à frente vir a fazer a marca É, dele. não, opa, acho que é preferível ficar em quarto e fazer resultado do que não fazer resultado e ganhar, porque ganhas, mas ficas a 1 segundo, tipo, Um epá, segundo. eu acho que era melhor fazer marca. Sim, sim, Ficava sim. já despachado e E também era um quarto lugar que ia ser sempre bom, porque pá, sou quarto, mas fiz a marca. exatamente, No outro é exatamente, aquela cena de ganhei, mas fica sempre a mágoa de podia ter feito menos de 1 segundo ou 2. exatamente, Porque exatamente. vocês têm de fazer 2:8:10 ou 2:8:09? Eu É acho que é 10. mesmo 09. Eu Ok. acho que é Ah, é 09. 0,9, é abaixo, ok. Acho que é abaixo. E a última é, se pudesses levar na mala de porão 3 atletas contigo portugueses, isto pegando no início do podcast em que tu disseste que pá, às vezes os atletas não arriscam ou não têm condição, podias levar 3 contigo sem custos, tu podias escolher 3. Quem é que tu escolhias para ir treinar contigo de portugueses lá para o Quénia? Epá, acho que levava malta do meu grupo de treino. Ok. Por exemplo, pá, somos vários, mas eh, tenho o Rocha, tenho o, o Afonso Simão, tenho o Samuel Freire, tenho o Fraqueiro, Uhum. qualquer um deles. Isto porquê? Porque nós somos um grupo de treino e nós ajudamos uns aos outros quando nós estamos aqui em baixo. Uhum. Ou seja, acho que era bom também quando, poder os ajudar, levá-los para a altitude. Vales lá. Sim, e acho que era muito bom para eles também. Apesar que Uhum. muitos deles já lá foram e acho que Sim, eu, é o que. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. sim, claro. E era obviamente tu teres o teu grupo, teres Sim, sim, quem sim. que tu estás habituado a treinar. E eu acho que depois deste podcast e Mas, também com o que tu tens estado a falar, acho que mais pessoas vão pelo menos olhar para isto de ir para a altitude e para outros sítios, pá, com uma coisa que tem de ser feita. Tem de ser feita pá, para nós, como falámos no primeiro podcast que fizemos, voltar a ativar os resultados que havia de meio fundo e fundo português, não é? sim, sim. Sim, epá, claro que eu gostava que fossem os melhores atuais, que fossem comigo. No exemplo, Rui Pinto, Isaac Nader, Edson, Barros. Apesar que muitos dessa malta já está a começar a fazer Já está a estágios de começar a altitude. fazer. Vou dar o exemplo do Rui Pinto, ele vai fazer a maratona de Roterdão este fim de semana, É este fim eh, de semana. amanhã. Amanhã? Ok. Boa Sim, sorte para o Rui. boa sorte para o Rui. E ele teve aqui 3, 4 semanas em Forromeu a preparar esta maratona. E pá, é muito bom e espero bem que ele tire dividendos do Dividendos. investimento que ele investiu aqui. Pá, Uhum. porque merece, porque trabalhou de certeza no duro. Pá, e se amanhã fizer 2:10, pá, 2:09 ou 2:08, pá, se fizer é espetacular. É muito fixe. Uhum. Ele Sim, pode se pôr português. e para o desporto português, tivemos fim de semana passado, ou há 2 fins de semana, na natação já há 3 marcas de jogos. Esperemos Sim, que tu, sim. o Rui e mais atletas façam.
No triatlo também vamos ter. Em princípio, temos 4, 5, 6 atletas a ir. Para tentarmos continuar a reativar o desporto em Portugal e principalmente o que estamos aqui a falar, atletismo, triatlo. Tivemos atletas também medalhados no duato. Não foi bem. É pena o duatlo não ser ainda olímpico, pá. Não ser Pois olímpico. é. Pá, mas não, eu preciso de correr quase o que vocês correm, pá. No sub-23 ainda dá, mas para os primeiros, pá, os 5 km é logo a 2,40 e tal que sai. É a 2,40 e tal. É muito rápido. Tu deves conhecer o tipo que ganhou, o Benjamin Choquer, o francês. sim. Conheces? Pronto. Sim. Ele corre como ao cacete. Tem as aqui Exatamente. as Eu tatuagens. penso que ele até chegou a fazer já maratonas contigo, ou não sei se foi meia maratona, sim. Eu acho que ele tem abaixo de uma 2, já meia. Sim, Eu sim, tenho sim, ideia sim. que sim. Sim. Não, ele no duatlo eles são corredores que pedalam muito também. Sim. E pá, é complicado, mas é isso. Obrigado por este bocadinho. E voltaste uma vez, é como eu disse ao Vasco, mais para a frente voltas outra vez e com mais resultados. E Sim. eu acho que tem tudo para correr bem a maratona. E é o que tu dizes: é ter cabeça e a preparação está lá, é ter confiança. E os últimos quilómetros é o que for e é a marca Sim. que for. Bem, boa sorte e Olha, obrigado. obrigadão mais uma vez, pá, e espero que continue, pá, que é fixe, pá, ver este conteúdo na net, pá, dá trabalho e é muitas horas e ganhas pouco com isto. Mas ganha-se a informação e eu acho que aprende-se muito. Aprende-se muito. O Sim, que tu também é falaste, verdade. aprende-se muito e isso é a parte mais importante. Vá, obrigado e boa sorte. Olha, obrigadão, pá. Tchau, tchau.